A caravana de Lula completa o circuito mineiro em Belo Horizonte nesta segunda-feira. O ex-presidente percorreu mais de uma dezena de cidades nas regiões do Vale do Aço, do norte e do nordeste do estado, antes de chegar à capital. Sempre acompanhado de companheiros do partido e de aliados de outras legendas. Quem faz o balanço desse movimento político e pré-eleitoral é o deputado Paulo Guedes, do PT. Bem-vindo, deputado. Deputado, pois não, minha querida. Como é que o senhor avalia essa andança de Lula por Minas? Foram muitas cidades, não é? Muito mais do que estava previsto, aumentou aí o número de paradas. Porque tinha paradas que não estavam previstas, mas eram paradas provocadas pela própria população, ou seja, o povo aglomerava num distrito, numa cidade onde a caravana ia passar, e o Lula, ele é muito... quando ele vê as pessoas, ele manda parar, e mesmo que atrasa lá na frente, mas ele faz questão de descer, de falar, de improvisar um discurso ali. Mas foi muito, a caravana foi um sucesso completo, está sendo um sucesso completo. Tenho certeza que aqui em Belo Horizonte hoje também será. A parte assim que eu acompanhei de perto, que foi de Rubelita, Salinas, Francisco Sá, Montes Claros, Bocaiúva, Olhos d'Água, Couto de Magalhães e Diamantina, assim, eu fiquei impressionado com a receptividade das pessoas. Gente de todas as idades, crianças, idosos, pessoas de cadeira de roda, as pessoas iam, né, para encontrar com o Lula. É uma coisa assim, impressionante do carinho e da alegria e da gratidão que as pessoas têm com ele. Agora, o ex-presidente Lula, ele, nesses últimos anos, tem ficado em evidência, envolvendo aí uma série de acusações, a condenação dele, o que ele responde, enfim, a questão judicial que ele responde. Isso não teve impacto sobre essa população? O senhor reconhece impacto? Há quem, inclusive, entenda que a receptividade tem um pouco a ver justamente com a percepção das pessoas de que Lula está sendo vítima. Como é que o senhor entende esse comportamento? Olha, o povo brasileiro e as pessoas que mudaram de vida no governo dele, que foram milhões de pessoas, entendeu? Tem muita gente, às vezes, assim, da classe média alta, ou que não sabe, por exemplo, o dia a dia de que era um sertanejo, que não tinha energia, que vivia no candeeiro, as pessoas que não tinham uma cisterna, que não tinha direito a entrar em banco, o filho de um trabalhador rural, ou de uma empregada doméstica, ou de um pedreiro, que jamais poderia sonhar com uma universidade. Então são essas coisas que marcam, e as pessoas sentem falta disso, e mais do que isso, estão sentindo que eles estão tirando esses direitos. Direitos fundamentais que foram conquistas, ou seja, que tirou o Brasil do mapa da fome, que tirou 40 milhões de pessoas que viviam na pobreza extrema, 36 milhões de pessoas que mudaram de classe, foram para a classe média, 22 milhões de emprego com carteira assinada, o Minha Casa Minha Vida, foram 5 milhões de moradias. Então são muitas coisas reais que aconteceram na vida das pessoas. Programas, se a gente for citar aqui, são vários, mas tem um, por exemplo, que eu percebi nessa andança do Lula, as pessoas lembrando, o Lula cortou o leite. Aqui em Minas, o Temer cortou o programa Leite pela Vida há 8 meses. Então, eram tantos programas como o Brasil Sorridente, a pessoa não poder sorrir é uma coisa que marca. Eu sei o que é isso. Eu tive um tratamento de dente a primeira vez aos 15 anos de idade. E eu descobri que quem pode sorrir pode tudo. Isso muda a vida das pessoas. Então foram imensos programas como o Brasil Sorridente, tantas outras coisas que mudaram a vida das pessoas. E essas pessoas têm certeza que o que estão fazendo com ele é de fato sim uma perseguição política muito grande. Como é que o senhor enxerga o risco, né? Quer dizer, essa caravana, ela é assim, um resgate histórico para o Lula, mas é também uma mobilização pré-eleitoral. Como é que o senhor enxerga o futuro do Lula, as perspectivas, como é que o senhor e o PT enxergam? As perspectivas concretas para ele por conta da questão judicial. Essa caravana, ela é de fato um protesto, ela é um recado
ela tem a missão de ouvir as pessoas, de denunciar, por exemplo, a perca de direitos, como a mudança nas leis trabalhistas, a reforma da Previdência, né? Muitas coisas que estão sendo cortadas dos programas, como, por exemplo, o programa de cisternas, né? O Lula visitou uma cisterna em Rubelita, né? Nós construímos no governo Lula e Dilma 1.400.000 cisternas no Brasil, no semiárido brasileiro. Ainda precisa de 900.000. E para o orçamento do ano que vem foi reduzido em 96%. Ou seja, são muitas coisas que estão sendo tiradas das pessoas mais pobres. Ou seja, tem crise, tem isso, então, e a gente ao mesmo tempo vê o Temer agradar os ruralistas, perdoar dívidas de crimes ambientais, ou seja, todo dia tem um afago para os ricos. Agora, Lula falou em revogar uma série de medidas de Temer. O senhor acha que ele consegue chegar lá? Como é que o PT avalia isso? O senhor acha que ele consegue realmente disputar a presidência? Eu acho que sim. Ele consegue, por quê? Baseado em quê? Baseado, primeiro, ele tem uma condenação que é de primeiro grau. Ela precisa ser confirmada. E mesmo se ela for confirmada em segundo grau, existem outras instâncias para recorrer. Nós vamos recorrer em todas as instâncias, até porque não achamos justa a condenação. A condenação, em vista do que nós estamos vendo no Brasil, né, das coisas que a gente viu, por exemplo, no caso do Aécio, do Temer, a condenação do Lula ela é política. Ela não tem prova, é só apenas delação, ouvir falar, ou seja, não existe uma prova documental de nada. Não acharam dinheiro na conta do Lula, não acharam nada. Revisaram a vida dele e dos filhos, mataram a mulher, fizeram de tudo e não acharam nada. Essa é a verdade. Se o Lula não disputar a eleição, vamos que isso não ocorra, que esses recursos não sejam suficientes, isso prejudica muito o PT? O senhor acha que é ruim para o PT? Ele não disputar? Olha, a imagem do PT, que de um ano para cá, depois do impeachment, a cada dia que passa nós estamos recuperando terreno. Verdade, isso é um resultado de pesquisa mesmo. Resultado de pesquisas. As pessoas estão vendo, né? Ou seja, tudo aquilo que a grande imprensa, que falaram contra o PT, as pessoas estão começando a sentir saudade do PT e do governo do PT. Porque pode ter erros, pode, como tem vários partidos, pode ter algum problema aqui ocular com uma ou outra pessoa. Um partido que tem 3 milhões de filiados no Brasil, não tem como você falar que todo mundo tem a mesma correção. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir. As pessoas, os parlamentares, as pessoas, aonde o PT governa, têm uma preocupação muito maior com o cidadão, com o dia a dia das coisas do povo. Isso ficou evidente e o povo sente isso. Ou seja, o PT é um partido que está consolidado. Ou seja, com tudo que fizeram, o PSDB praticamente não aparece mais, foi em pesquisas do PMDB, outros partidos. O PT nós já estamos na casa de 20% de preferência do eleitorado brasileiro. E eu tenho certeza que esse número vai voltar rapidamente para a casa dos 30%. Com ou sem Lula? Com ou sem Lula. Mas nós não trabalhamos nesse projeto sem Lula, não, porque nós confiamos que o Lula vai ser candidato. O Brasil precisa do Lula ser candidato. Deputado, a caravana, o senhor diria que ela marca o início da mobilização da pré-campanha pela reeleição do governador Fernando Pimentel? Nós vimos os palanques cheios, o governador esteve presente em várias cidades, seus aliados, não é? Olha, até muitos prefeitos, né? Prefeitos de diversos partidos, inclusive que compõem a base do atual presidente. Tivemos vários prefeitos, inclusive do PSDB, declarando, subindo nos palanques e declarando apoio ao Lula, que estavam com saudade do Lula, inclusive prefeitos do PSDB. Pois é, isso influi na corrida pela reeleição aqui? Eu acho que sim. O governador, todo mundo sabe que o governador Fernando Pimentel assumiu um estado numa situação muito difícil, com a crise, com um déficit de quase 10 bilhões de reais, e tendo que garantir um aumento para os policiais militares acertado no governo anterior, tendo que cumprir uma promessa de colocar o piso dos professores, que isso impactou muito no orçamento, ou seja, ele cumpriu tudo isso,
É óbvio que falta recursos para grandes obras, mas o governador tem, ao contrário, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de outros estados que quebraram totalmente, aqui a gente tem conseguido manter o básico, manter a saúde, manter a educação, manter os salários. Então isso as pessoas estão... Mas com atraso, né? Isso mexe muito com o humor, né, das pessoas. Mas não com o atraso, por exemplo, de outros estados. O Rio de Janeiro chegou a atrasar 6 meses o salário dos servidores. Universidades foram fechadas. Nós não deixamos isso acontecer em Minas, né? Então, assim, sem nenhuma ajuda do governo federal. Ao contrário, o governo Dilma e o governo Lula ajudou muito Minas, com obras, com projetos. Até o leite das crianças, com programas simples, o governo federal cortou em Minas Gerais. Então, assim, nós estamos sobrevivendo e as pessoas estão reconhecendo esse esforço do governador. O senhor acha mesmo que estão? Eu digo isso por causa de uma coisa maior, que não é nem uma questão partidária desse ou daquele candidato, mas existe um sentimento do eleitor de descrença muito grande em relação à política, apesar do eleitor ao mesmo tempo estar falando muito mais, as pessoas estão falando muito mais de política, mas ao mesmo tempo há uma percepção também de desencanto, de descrença. Mas as pessoas também estão começando a desconfiar dessa campanha, né? Essa campanha do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, ou seja... Eu estou falando das ações da Lava Jato. De tudo, ou seja, milhões de pessoas perderam emprego, entendeu? Não sou contra nenhuma investigação, não. Acho que tudo tem que ser investigado. Agora, com o estardalhaço que faz, com as prisões sem justificativa, ou seja, qual partido no Brasil não usou caixa 2? Todos usaram. Por que só o tesoureiro do PT está preso há 5 anos? Então são perguntas que as pessoas começam a fazer, né? Ou seja, nós estamos vivendo, ou seja, está se rasgando o Código Penal, as pessoas estão legislando em causa própria, o Ministério Público editando portarias, passando por cima da Constituição. As pessoas, acho que está na hora as pessoas também estão sentindo, ou seja, o privilégio, que é muito fácil xingar os políticos, é muito fácil xingar a classe política, mas nós estamos vendo aí que exige muitos privilégios no Judiciário, né, super salários, no Ministério Público, ou seja, as pessoas estão começando a descobrir que o Brasil precisa ser revisto, não é só na questão política, é em todos os poderes. A corrupção ela não é uma coisa só da política, não. A corrupção está muito na polícia, no Poder Judiciário, no Ministério Público, em todos os órgãos. Isso precisa ser dito, ter coragem para dizer, entendeu? Na sonegação de impostos. Ou seja, nós temos que enfrentar isso. E o Lula enfrentou isso. O PT enfrentou isso. O PT foi um partido, quando governou, teve coragem de dar autonomia para a Polícia Federal, ao Ministério Público, que não tinha. Os procuradores gerais nos governos passados não tinham o poder que teve nos nossos governos, de investigar com autonomia financeira. Ou seja, nós estamos pagando até por isso, né? Porque nós demos condições da Polícia Federal investigar. Quantas operações existiam no Brasil? Será que não existia corrupção antes do governo Lula? Sobre a oposição aqui em Minas, qual que é o senhor está falando disso, me ocorre que o senador Aécio Neves está respondendo a quase uma dezena de processos, né? Enfim, teve ameaçado de ser preso numa situação bastante delicada, e ele é a principal liderança da oposição aqui no Estado. Isso vai facilitar para o PT e seus aliados aqui? Como é que o seu campo político está entendendo essas dificuldades do adversário? As últimas pesquisas já mostram que ele é o mais rejeitado, não só em Minas, ele é o mais rejeitado político do Brasil, né? Está conseguindo ganhar do Temer, né? Coisa que a gente achava um pouco difícil. Então, assim, eu acho que facilita, sim, quando você não tem uma oposição organizada e quando o principal líder da oposição não pode sair às ruas, né? Ou seja, ele não aguentou um jornal nacional. O nosso principal líder está sendo aí acusado há 10 anos seguidos, né? Sem provas. As provas contra o Aécio são contundentes, né? São contundentes, não tem justificativa,
né? Aquela imagem, ela é muito forte. Não existe nenhuma imagem dessa contra ninguém do PT. O senhor está falando contra ninguém do PT. Do áudio? Do áudio, né? Do áudio. Uhum. Aquele áudio e as imagens. Primeiro o áudio, depois as imagens do primo, né, executando o que foi dito no áudio, né, recebendo as malas de dinheiro. Aquilo foi muito forte. E ele ainda, né? Então, assim... Então tem essa avaliação de que... Eu acho que tem, eu acho que eles estão um pouco sem rumo mesmo, isso é natural. Mas isso não é por causa disso que as nossas chances aumentam. Eu acho que a gente tem que se organizar. Temos erros, temos dificuldade muitas. Não é fácil governar sem dinheiro. Não é fácil governar quando a arrecadação sempre é menor do que as despesas. E é isso que tem acontecido em Minas Gerais nos últimos 3 anos, ou seja, a arrecadação sempre está menor do que as despesas. Aí você tem que optar, né? Para você ter uma ideia, nos governos de Aécio e Anastasia, nós aprovamos aqui na Assembleia, porque no governo Lula permitia o Estado pegar empréstimo para fazer proacesso, para fazer estrada. O Pimentel está pagando isso agora. Ou seja, as benéficos dos últimos 12 anos é descontado agora no Fundo de Participação do Estado, né? O governo federal garantiu aqueles empréstimos para muitas obras em Minas. E de 3 anos para cá, o Estado está proibido de pegar novos empréstimos. Ou seja, muito que se fez em Minas nos últimos 12 anos foram com recursos, né, advindos de empréstimos internacionais e de bancos nacionais também, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, BNDES e organizações internacionais. Nós não tivemos, o Pimentel não teve esse gostinho de pegar um empréstimo para fazer obras. Agora, deputado, nós tivemos uma reforma política que mesmo que tenha ficado muito aquém daquilo que foi discutido, não é? Ela teve lá algumas mudanças. Que vai valer, para valer mesmo, é o fundo público de campanha, para financiamento de campanha, e a cláusula de barreira, não é? Que deve restringir o acesso de alguns partidos pequenos a partir de 2018 do fundo não é? do fundo partidário e do tempo de TV e de rádio. Isso. Qual que é a impressão do senhor, do PT, sobre isso que foi aprovado, a questão do fundo, que foi bastante polêmica, né? As pessoas renegam agora que tenha o dinheiro privado, por conta desses escândalos que nós acompanhamos nos últimos anos, mas também se posicionaram contra o fundo eleitoral. Como é que o senhor percebeu essas aprovações e como é que isso vai repercutir? Primeiro, a informação que chega para o cidadão, né? Se você vê, por exemplo, o Jornal Nacional fazendo a cobertura das eleições americanas, é com glamour que eles falam que a Hillary, o Trump arrecadou não sei quantos bilhões, aquilo é normal nos Estados Unidos. No Brasil é crime. Ou seja, os outros poderes no Brasil criminalizou quase tudo na política. Então, assim, se você, por exemplo, o PT está sendo criminalizado por doações legais. Não tem doação ilegal para o Partido dos Trabalhadores. O nosso tesoureiro está preso por delações de contribuições legais, ou seja, acobertadas pela lei. Mas então, que os doadores falam que foi feito de forma ilegal, sob coação, como forma de propina. Depois de presos, né? Presos, ameaçados, todo mundo fala qualquer coisa. Para sair da cadeia, o sujeito fala qualquer coisa. Isso está provado em qualquer lugar do mundo, né? Para livrar da prisão, ele incrimina qualquer um. Então, essa forma não é a forma correta de se julgar nem de defender o direito dos outros. Mas eu queria ressaltar aqui que as mudanças realmente foram muito tímidas. A gente esperava mudanças, esperava voto em lista, a gente esperava avanços importantes como acontece em outros países mais desenvolvidos. Mas foi o possível, né? Infelizmente mudou muito pouco, mas eu acho que a cláusula de barreira ela já ajusta um pouco, ajuda a melhorar esse processo político, né? O coeficiente... O senhor diz que ajuda a melhorar, por quê? Porque o próximo presidente terá menos dificuldade na relação com o Congresso? Essa é uma das questões. É uma percepção que eu estou sentindo. Eu estou sentindo
que as pessoas não vai mais, depois de tudo isso, de ver o Congresso que temos hoje, o cidadão brasileiro vai pensar 2 vezes antes de votar no deputado. Porque às vezes o sujeito vota no Lula, mas vota no deputado da bancada ruralista que vai contra os interesses dele, por exemplo. Ou seja, ou vota num deputado que defende outros interesses. Eu acho que tende agora o cidadão a procurar votar em um deputado que representa um pouco mais os seus interesses. E isso vai mudar um pouco a relação de força dentro do Congresso. Eu estou sentindo isso nas andanças, principalmente depois do impeachment, onde ficou claro, né, o verdadeiro Congresso que temos, onde os deputados não tiveram nenhuma dificuldade de se posicionar contra o povo. Nós temos um presidente com 95% de rejeição, aprovando tudo o que quer no Congresso. Então o Congresso hoje representa muito pouco o cidadão. Ou seja, a grande maioria da população brasileira não se sente representada com os deputados federais, com a maioria dos deputados federais que tem no Congresso. Acho que vai ter uma mudança muito grande, né? E essa reforma, de certa forma, de forma muito tímida, mas ela vai ajudar a fazer isso. E o fundo? O fundo é uma discussão que eu acho que é importante. Se não pode ter financiamento privado, né, a sociedade tem que incorporar isso. É importante. Nós sempre defendemos, o PT sempre defendeu o fundo com lista fechada. Que você precisava de fortalecer justamente isso, fortalecer os partidos, como é em qualquer lugar do mundo. Você tem partidos fortes. Então as pessoas precisam se identificar com aquilo que defende, né? Se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro. Ou seja, no Brasil virou um negócio montar partidos. Tem partido da família tal, partido da igreja tal, partido disso, partido daquilo. Ou seja, você precisa dar uma enxugada nisso. Ou seja, as pessoas têm que ir se encaixando naquilo que realmente defende, naquilo que sonha para o seu país. Eu acho que, aos poucos, essa cláusula de barreira vai ajustar um pouco e acabar com essa farra, inclusive das legendas de aluguéis, que tem muitas por aí. Deputado, muitíssimo obrigada por ter vindo ao Mundo Político. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o deputado Paulo Guedes, do PT. O nosso assunto principal aqui, nós estamos falando de reforma política, porque isso também tem a ver com eleições, mas o nosso assunto principal foi a caravana do Lula, que termina justamente nessa segunda-feira, em Belo Horizonte, depois de passar por mais de uma dezena de cidades, atraindo uma grande movimentação das populações na região norte, região nordeste, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, enfim, foram regiões bastante diferentes do estado e agora chegando afinal aqui na região central de Belo Horizonte. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.